Olá a todos, continuamos discutindo a porção de Tetzaveh e vamos abordar os parágrafos 7, 8 e 9 do Zohar. Existe um trechinho do Zohar bem interessante que eu vou falar em hebraico, mas já traduzo. O trechinho diz o seguinte: Rishon lemachshavat ve'aharon lemaaseh. É basicamente um provérbio, um ensinamento de vida, uma pílula que a gente pode já levar para a gente. Rishon lemachshavat significa o primeiro tem que ser para o pensamento, e o último, lemaase, para a prática. O que isso significa? O nosso primeiro impulso, nosso primeiro momento, nossa primeira ato, vamos chamar assim, não é um ato ainda, tem que ser o pensamento. A gente tem que pensar antes de fazer. E aí, a última coisa que a gente tem que pensar, a última coisa que a gente tem que ponderar, tem que ser o nosso ato de fato. Então, o que isso está querendo dizer para a gente? Quando a gente fala uma coisa, por exemplo, sem pensar, a gente está fazendo uma alteração no mundo, por mais que a gente não perceba. As nossas palavras têm esse poder de alterar o mundo. Quando a gente executa uma ação no mundo, muito mais. Quando a gente usa nossas mãos para fazer uma atitude, muito mais. Só que essas devem ser, segundo o Zohar, as coisas finais, as consequências finais de algo que vem primeiro. O que seria esse primeiro? O pensamento. Então, o Zohar está ensinando para a gente que é muito importante que a gente não saia falando por aí sem pensar, ou saia fazendo as coisas sem pensar. Existe uma ordem. Primeiro, a gente tem que fazer uma pausa para pensar, e depois a gente tem que ir executar, seja uma palavra ou seja um ato. Então é muito importante que essa semana a gente aprenda a diferenciar esses dois momentos. E pode parecer um pouco paradoxal o que eu vou falar, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no ato final, na última coisa que vai acontecer quando eu fizer algo. Bom dia a todos.